Olá galera, bom dia oficialmente falando, tudo jóia? 100% mil por hora? Então tá massa. Para quem me conhece, sou o professor Valdir Júnior, para quem não me conhece, também sou o professor Valdir Júnior e esse é o História Mal Cantada. Senhores, esse é o vídeo número 4 de um total de 4 vídeos em que estamos falando sobre o Brasil holandês, ok? Acompanhe aí, ó, na tela. Pois bem, como eu contei, esse é o último vídeo, né, o vídeo número 4. No vídeo número 1, nós falamos sobre o início dessa história, sobre a União Ibérica e os motivos que fizeram com que os holandeses resolvessem invadir o Brasil. No vídeo número 2, falamos sobre a primeira invasão holandesa, que não foi tão bem sucedida, durou apenas um ano. No terceiro vídeo, nós falamos sobre a primeira parte da segunda invasão holandesa e sobre o governo do Maurício de Nassau. Agora, nesse quarto vídeo, nós vamos terminar essa historinha, é a historinha da invasão holandesa no Brasil, beleza? Interessante, senhores, notar que o fim dessa história tem relação com o início dela, ou seja, contei para vocês que os holandeses vieram para o Brasil porque espanhóis e portugueses uniram-se em uma única coroa, formou-se a União Ibérica e os espanhóis passaram a dominar tudo que era de Portugal. E como os espanhóis estavam brigando com os holandeses, eles não permitiam o comércio dos holandeses com o Brasil, e aí por isso que os holandeses resolveram invadir. Ok, o início da invasão então tem relação com o início da União Ibérica. E o momento final dessa invasão holandesa também vai ter relação com a União Ibérica, mas vai ter relação com o fim da União Ibérica. O fato é que os portugueses estavam cada vez mais insatisfeitos com o domínio espanhol. E aí esses caras resolvem retomar o controle do jogo, retomar o controle da sua própria história, né? A sua independência. E lá no ano de 1640, então, esses portugueses dão início à chamada Guerra da Restauração, o momento em que vai ter fim, então, a União Ibérica. Portugueses e espanhóis vão brigar, os portugueses querendo a sua independência. Claro, óbvio e evidente que os espanhóis não cederam essa independência de maneira fácil. Então, realmente rolou um conflito que vai de 1640 a 1668, 28 anos. E para que os portugueses conseguissem lidar com esse conflito e enfrentar os espanhóis, esses portugueses precisavam de apoio. Então eles fizeram alianças com ingleses, com franceses e com os próprios holandeses que estavam aqui no Brasil. Olha que interessante, né? Um quebra-cabeças legal. Os holandeses que estavam no Brasil apoiaram os portugueses na sua independência. Só que o mais interessante ainda é que os livros nos dizem que depois desses acordos, os portugueses nunca mais foram os mesmos. Os portugueses jamais conseguirão ser de novo uma potência, porque esses acordos serão cobrados e Portugal vai pagar caro por isso. Mas tá, nesse contexto de fim da União Ibérica, de Guerra da Restauração, e aqui no Brasil, o que está rolando? Aqui no Brasil, senhores, o Maurício de Nassau, ele vai deixar o Brasil. E ele vai deixar o Brasil por quê? Porque a Companhia de Comércio das Índias Ocidentais, da qual ele era funcionário, está pressionando o Maurício de Nassau a receber os empréstimos que foram feitos para os senhores de engenho. Os senhores de engenho não estão tendo condições de pagar porque o açúcar brasileiro caiu. E aí então existe essa pressão holandesa junto ao Maurício de Nassau para que receba desses senhores de engenho. Só que o Maurício de Nassau não concorda com essa postura. Ele acha que não deve ser assim. Ele acha que a estratégia deve ser outra. Além disso, esse Maurício de Nassau está sendo acusado pela Companhia das Índias Ocidentais de mau uso dos recursos. Estão acusando ele de não estar usando bem os recursos financeiros. E mais um ponto, esse Maurício de Nassau tentou invadir Salvador e não foi bem sucedido. E aí, diante de todas essas circunstâncias, então, o Maurício de Nassau abre mão do cargo. Ele fala, ó, quer saber? Não mando mais nessa paradinha, não tenho condições de ficar aqui. Diante dessas circunstâncias, senhores, o Maurício de Nassau então vai deixar o Brasil e vem uma outra pessoa representando a Holanda. Só que aí as relações que eram amistosas entre brasileiros, né, luso-brasileiros e os holandeses, essas relações vão por água abaixo. Por quê? Porque os holandeses estão pressionando os senhores de engenho a pagar as suas dívidas. E os senhores de engenhos não estão nada satisfeitos com essa situação. Diante disso tudo, senhores, vai rolar a luta.
diante disso tudo vai rolar um evento chamado Insurreição Pernambucana. Eu sei que você sabe o que significa insurreição, mas vamos lá, definindo o termo, só para fazer a piadinha aí, ó. Definindo o termo. Se você for lá no dicionário e procurar o que significa a palavra insurreição, você vai encontrar essa definição: oposição forte, veemente, rebeldia. Então, a insurreição pernambucana nada mais é do que a revolta dos pernambucanos, da região lá de Pernambuco, contra o domínio desses holandeses. E olha só que interessante, parêntese aí. Na insurreição pernambucana rolaram duas batalhas importantíssimas. A Batalha dos Guararapes. Essa Batalha dos Guararapes foi decisiva para a história brasileira. E, como eu disse, no dia 19 de abril do ano de 1948, rolou a primeira batalha. E por que eu estou chamando a atenção para esse detalhe? Porque o Exército Brasileiro, senhores, comemora o seu aniversário justamente nessa data, na data da Primeira Guerra dos Guararapes. E por quê? Porque quando fomos construir a história do Brasil, fomos visitar o passado, percebeu-se que naquele momento, naquela batalha, estava nascendo um sentimento de identidade nacional. Brancos, negros, índios, todos se uniram contra o domínio holandês. É interessante frisar que, nesse primeiro momento, a coroa portuguesa não está do lado dos brasileiros. A coroa portuguesa, ela fez uma trégua com os holandeses, chamada Trégua dos 10 anos. Lembra que eu contei para vocês que lá na Guerra da Restauração, esses portugueses tiveram que fazer alianças, e aí essas alianças, uma dessas alianças foi justamente com os holandeses. Então, os portugueses não participam dessa luta, pelo menos no primeiro momento. Depois eles vão entrar, mas no primeiro momento, não. É uma luta de brasileiros, de pessoas que vivem no Brasil contra os holandeses. Olha que interessante, acompanha a leitura aí na tela. Ó, ali, na Batalha dos Guararapes, pela primeira vez, foi utilizada a palavra pátria. Ali já surgia um sentimento de brasilidade e ali também se caracterizava o jeito brasileiro de fazer a guerra. Essas foram palavras proferidas pelo general Eduardo Vilas Boas no dia 19 de abril do ano de 2018. Num dos aniversários do Exército Brasileiro. Pois bem, aí, senhores, esses pernambucanos, então, eles vão lutar contra o domínio holandês. E a guerra, ela vai se estender do ano de 1945 até o ano de 1654. Uma guerra extensa, onde essas duas batalhas, as batalhas dos Guararapes, são decisivas e os holandeses acabam sendo expulsos do Brasil. Mas, ó, que interessante. A guerra só foi definida no ano de 1661. Os holandeses foram expulsos em 1654. Os brasileiros colocaram eles para correr. Mas em 1661 rolou um acordo, chamado Acordo de Haia, ou Paz de Haia, onde os portugueses tiveram que indenizar os holandeses por terem deixado o Brasil e por terem deixado também outras regiões do globo. O fato é que rolou um acordo e os portugueses tiveram que indenizar esses holandeses. Indenizaram com terra e com dinheiro. Aquilo que eu falei, as alianças que foram firmadas pela independência portuguesa acabaram custando caro para Portugal. Pois bem, 1661 então, os holandeses decidiram que o Brasil de fato pertencia a Portugal depois desse acordo de paz. Mas outra coisa interessante, eu comecei dizendo para vocês, ou melhor, quando a gente está falando sobre economia na América Portuguesa, eu falei para vocês que os holandeses foram responsáveis por fomentar a indústria açucareira brasileira e esses mesmos holandeses foram responsáveis pelo fim da indústria açucareira brasileira. Por quê? Porque depois que eles deixam o Brasil, eles vão para as Antilhas. E lá nas Antilhas eles vão produzir o açúcar. Os caras conhecem a técnica, os caras conhecem o mercado. Eram eles que revendiam o açúcar brasileiro na Europa. Então esses caras produzem agora o próprio açúcar e comercializam o próprio açúcar. Com isso, o Brasil e esse ciclo econômico da cana-de-açúcar vai entrar em baixa, vai entrar em declínio. É assim, então, que a história da cana-de-açúcar do Brasil entra em declínio. É assim que o Nordeste brasileiro vai deixar de ser o centro econômico e o centro de poder e as coisas na história do Brasil vão mudar. Tá bom? Na próxima aula, nós damos sequência.
Espero que vocês tenham compreendido. Muitíssimo obrigado pela atenção das senhoras e senhores. Valeu, fui!